Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, dia de Comece Bem! E aí, vamos começar bem a semana? Vamos começar bem o dia? Convido você para vir comigo hoje nessa live aqui do Comece Bem. Boa ideia, bom dia o pessoal que vai entrando, peço para ir já dando os coraçõezinhos aí, mandando aviãozinho pros amigos, pra família, pra quem você acha interessante o assunto. Vou baixar um pouquinho aqui meu rádio que tá um pouquinho alto, tá competindo com a minha voz hoje. Isso, bom dia! E toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Instagram da Rádio Mais, eu converso... Ó, a minha máscara aqui, cheguei, tirei ela. Eu converso com a psicóloga, coach Mariana Bassan. Hoje o nosso assunto tá super legal. A gente vai falar sobre comece bem. Ela vai abordar essa frase que a gente usa normalmente, comece bem, de diversas formas. Comece bem, vida que segue, perdão. Vida que segue, esse é o assunto de hoje. A gente tem levado muitos dos nossos dias dessa maneira, né? Vida que segue. Então, convido você para vir com a gente hoje nesse Comece Bem. Enquanto a gente chama aqui os amigos, a família, né? Todo mundo. Deixa eu colocar aqui, Comece Bem, fixar o comentário para o pessoal que já chegar sabendo do que a gente tá falando. Comece bem, hoje, vida que segue. Vida que segue. Bom dia, nossa psicóloga Mari Bassan já tá chegando. Deixa eu só fixar esse comentário aqui. Estou. Tá entrando, Mari Bassan, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê ela? Tá vindo aí, bom dia, Mari. Bem? Tudo bom e você? Tudo. Começamos bem? Começamos muito bem. Muito legal, Carol. Vamos mandar os aviõezinhos pra galera? Vou pedir aí pro pessoal que já tá aqui com a gente mandar os aviõezinhos também, chamando, né? Os amigos, a família, todo mundo pra gente começar bem essa segunda-feira. Semana nova. Eita, muita coisa pra fazer, né, Mari? E vida que segue. Vida que segue. O nosso tema hoje tá bem legal, bem inspirador, né? Vida que segue. O que a gente pode começar a falar sobre essa frase que tanta gente usa e muitas vezes a gente usa sem nem perceber, Mari? E nem perceber. É uma frase, assim, bem motivacional, né, Carol? Quantas vezes em roda de amigos, as pessoas estão contando ali sobre suas vidas pessoais, né? Situações difíceis que vêm vivendo num trabalho que acabou de sair, num projeto pessoal que não deu certo, num relacionamento, às vezes, né? E aí o amigo, a amiga tá ali e diz, vida que segue, né? Vida que segue. E eu acho que, de certa forma, é muito motivacional, sim, mas gosto de pensar em a gente olhar um pouquinho mais com cuidado, né? Do ponto de vista da psicologia, para esse vida que segue, né? Por quê? Eu penso que esse vida que segue, muitas vezes, ele vai funcionar como um mecanismo de defesa, né? Eu não olhei muito bem para aquela situação que acabou de acontecer comigo, porque muitas vezes aquela situação é muito triste, sim. Ela é muito frustrante, sim. Eu tô morrendo de medo do que vem pela frente, sim, né? Então a gente resume tudo em vida que segue, bora lá, né? Então, aconteceu alguma coisa comigo, vamos dar aqui um exemplo. Alguém falou alguma coisa pra mim de uma maneira que eu não gostei, aquilo doeu, ficou machucando, mas vida que segue, que se dane, né? Não importa o que ele falou. Mas aquilo, todo dia eu acordo remoendo aquilo, todo dia
acontece alguma coisa, eu olho e falo, puxa vida, tá fulano de tal disse isso pra mim. Não é a vida que segue, né? Não é a vida que segue, não é a vida que segue porque você não olhou para aquela situação, você continua revivendo aquela emoção ali todos os dias, como vamos dizer assim na linguagem comum, arrastando corrente, né? A gente segue arrastando Uhum. muitas vezes por tanto tempo, por uma situação que aconteceu, mas porque muitas vezes a gente não teve, olha, linkando com o tema da semana passada da coragem, que a gente não teve coragem de parar e olhar o que a gente realmente está sentindo, né? Os mecanismos de defesas que a gente tem, que a gente constrói no decorrer da vida, não que eles são de todo ruim, muito pelo contrário, muitas vezes eles funcionam muito bem, né? Porque nós também a gente nós não vamos aguentar por muito tempo ficar mergulhado na profundidade dessas emoções, né? Mas vamos pensar assim, que a ideia é a gente tentar chegar num equilíbrio, né? Do não olhar para o olhar muito, para o olhar demais. Uhum. Então, Então, ele precisa ser muito bem, eu penso que muito bem aplicado, né? Para a pessoa não cair aí numa frase de impacto motivacional que não vai levar ela a lugar nenhum, na verdade, né? Simplesmente dizer vida que segue, sair se atropelando sem saber o que está sentindo, né? No vida que segue, muitas vezes, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa fazer escolhas, a gente precisa pensar muito, né, com o lado esquerdo, tomar decisões cognitivas. E se a gente não parar para olhar, a gente vai acabar se atropelando aí, e às vezes tendo consequências ainda piores, né? De uma situação uhum. sendo tão boa e tão favorável assim. Com certeza. Então, para quem está chegando agora, bom dia. A Bom gente dia, está num gente. bate-papo bem legal aqui. Eu e Mariana Bassan, psicóloga, coach. Toda segunda-feira, às 9 da manhã, a gente tem o Comece Bem, né? Esse bate-papo aqui para tentar trazer uma segunda-feira mais gostosa, uma semana mais gostosa. E hoje a gente está discutindo sobre a frase que a gente usa muito, que é o vida que segue. Né? Quantas vezes a gente usa essa frase, vida que segue, mas segue com as correntes amarradas? Gostei super dessa analogia, acho que vai bem e a gente fica carregando essas correntes, essas amarras a uma vida inteira. Porque é simplesmente vida que segue. Mas é preciso, algumas vezes, ter esse vida que segue, mas olhar para essa dor, olhar para esse acontecimento, olhar para aquilo que você passou, né? Para começar bem uma segunda-feira de repente, né, Mari? E aí eu E aí entra o vida que segue com o aprendizado, né? Isso, que eu acho que é o melhor dos mundos, né? A gente pensar em a vida segue, segue sim, mas com que aprendizado que ela segue, né? Então eu olhei para toda a situação que eu vivi e o que eu aprendi com isso, né? O que eu posso levar daqui em diante para essa vida que segue? Em toda situação que um ciclo que a gente conclui, alguma coisa que termina, tem situações difíceis, muitas vezes tem erros nossos, tem dificuldades nossas, né? E se a gente olha para isso, se a gente reconhece o que aconteceu, a gente vai para uma situação muito mais legal, muito melhor, né? Então, esse vida que segue, mas com que aprendizado ela segue, para mim faz muito mais sentido, né? Que a gente se fortalece, né? Que a gente ganha força, né? Para a gente ir realmente para um patamar de crescimento, de evolução. Viu, Mari? E agora dá para a gente fazer uma analogia bem grande com essa época que a gente está vivendo, né? O isolamento ainda bastante presente na nossa vida, a gente privado de fazer inúmeras coisas. Os relacionamentos interpessoais dentro da nossa casa estão bastante intensos. E muita coisa do vida que segue que a gente carregou, né? Sei lá, casamentos de 10, 15, 20 anos, muitas vezes estão aparecendo agora por conta desse vida que segue, né? Porque na hora que tinha que ter dado o olhar para aquilo, não foi dado e agora os ânimos todos à flor da pele, né? A gente teve que passar um final de semana, por exemplo, em casa, né? E sem poder
fazer absolutamente nada de diferente. E aí você escuta já notícias, né? Eu aqui na Rádio Mais, até mesmo, a gente já trouxe isso, de inúmeros casamentos que estão terminando nesse período, né, de crise pelo qual nós estamos passando. Dá para dizer que o Vida que Segue, naquele momento que tinha que ter visto alguma coisa, foi um problema aí que agora tá vindo à tona? Penso que sim, penso que se aplica muito esse Vida que Segue a essas pequenas situações, né, Carol? Do dia a dia, dos relacionamentos, que as coisas vão acontecendo na correria do dia a dia, né? E aí acontece uma situação que a gente julga pequena, vida que segue, não, tá tudo bem, né? Aquilo ficou guardado ali, mas vida que segue. E aí, de vida em vida que segue, né? Agora, nesse momento da quarentena, né? Onde as coisas se ampliaram, como se fosse colocado uma lupa no que a gente está vivendo, né? Eu penso que daí ele acabou ficando bem funcional, esse vida que segue agora, né? A vida seguiu, 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 e agora parece que vai ficar difícil, né? Falar de novo esse vida que segue com tudo que acabou aparecendo nas relações que ficaram super evidentes, né? Dentro de uma casa, 4 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, né? Sem feriado, sem restaurante, sem... E eu acho que sem a válvula de escape de cada um de nós, né? Porque Exatamente. esse é o pontinho, talvez, que mais pegue ali, né? Porque você não tem como ir num parque fazer a caminhada, você não tem como ir no shopping dar uma voltinha, você não tem como, sei lá, conseguir ficar em casa sozinho porque as crianças estão ali 24 horas por dia, Não dá para dar né? aquela... Você não consegue tomar um banho, mães, né? Não conseguem tomar um banho Uhum, sossegada. Então, uhum. às vezes, isso que era tão pequenininho acaba ficando grande. E, Mari, agora eu pergunto, como fazer para esse Vida que Segue ser um aprendizado, né? Para a gente poder deixar de usar o Vida que Segue desse mecanismo de defesa realmente e utilizar ele da melhor maneira. Então, eu penso que o necessário aí, né, Carol, é a gente ter coragem de olhar para as situações, né? Eu tô achando até que a gente já vai começar a fazer um link aqui dos Comece Bem, né? Que um vai acabar impactando no outro, né? Uhum. Então, é a coragem de olhar para essas situações que a gente diz vida que segue e analisar, então, quais são os aprendizados que eu posso tirar disso. Então, analisar quais os aprendizados, quais foram os meus erros, né, para essa situação, porque a gente tem erros, sim, todo mundo é humano, né? E aí, a partir dos meus erros, o que que eu posso fazer de melhor, o que que eu posso fazer de diferente, né? Quais foram e quais são no presente os meus sentimentos a partir dessa situação difícil que eu estou vivendo, né? Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são como se fosse um sinal de emergência, eu digo assim, né? Eles mostram muito para nós o que nós precisamos fazer para agir, né? Nós somos muito pensamentos, mas a gente precisa se voltar para o sentimento. Então, olhar o que que eu estou sentindo. Estou sentindo medo, né? Então, fazer essas análises é fundamental junto com esse Vida que Segue para a gente poder levar isso de uma forma de crescimento, de uma forma de desenvolvimento pessoal. Uhum. Você sabe que eu tô lendo o livro Comunicação Não Violenta e é um livro bem interessante, até o prefácio é escrito pelo neto do Gandhi. E ele comenta que normalmente as coisas que a gente fala não é o que a gente quer dizer, não é o que a gente realmente está sentindo, né? Então, e no relacionamento, eu acho que de casal isso acontece bastante, né? Quando a mulher diz assim, ou o homem até mesmo diz, ah, você não dá atenção para as coisas que eu digo, né? Na verdade, não é isso, porque a gente dá atenção para as coisas que as pessoas que a gente ama falam, né? Mas é o tipo da coisa. Eu gostaria que você não usasse o celular, né? Falhou?
Que na verdade, por exemplo, eu quando falo com meu marido e ele tá no celular e ele fica mexendo no celular, aquilo me incomoda. Então, ao invés de eu dizer, poxa, você não dá atenção para as coisas que eu digo, é dizer realmente, olha, quando você está no celular e eu estou falando, isso me incomoda muito. Então, eu peço para que, quando eu estiver falando, você deixe o celular de lado. Né? Então, não é que o marido não. Porque aí a pessoa fala, mas eu te dou atenção. Tipo, não tô entendendo. Né? Então, talvez analisar a nossa vida nessa perspectiva do vida que segue. Do tipo, vai, vida que segue, aconteceu e que se dane, deixa pra lá, tem coisa mais importante para fazer, tem o supermercado para fazer, tem o, né? Agora não, agora que a gente tá todo mundo em casa, agora que as crianças não estão indo para a escola, a gente está nessa lupa que você disse, analisar tudo isso dessa forma e dizer as coisas que realmente nos incomodam, talvez seja um caminho para que esse vida que segue seja um aprendizado, né, Mari? Nossa, Carol, esse tema aí que você está falando é super importante. Eu adoro esse tema da comunicação, né? Acho que a gente poderia falar o ano inteiro no Comece Bem sobre comunicação e a gente não terminaria de falar tudo que é necessário, né? Mas esse pequeno ponto que você entrou, ele é o básico da comunicação humana, né? Você colocou no contexto de casal, mas ele pode ser aplicado a todas as outras relações, mas o de casal funciona muito bem, porque essa tendência nossa, ela acontece, né? Quando a gente está querendo comunicar, a gente ataca o outro, né? Então, eu digo, pô, Carol, você não colocou o negócio da live direito aí, você não me chamou direito aí, por isso que eu não consegui entrar, então a gente ataca, né? Mas quando a gente faz o exercício contrário, da gente dizer como está se sentindo naquela situação, é uma comunicação muito mais eficaz, porque é como se a guarda do outro baixasse, né? Então, o mecanismo de defesa do outro não vai funcionar, ele não precisa se defender. Você está dizendo o que te incomoda, está dizendo o que te dói, né? É um jeito de se comunicar que realmente, para o momento que a gente está vivendo agora, é muito legal das pessoas treinarem. Ô Mari, vamos falar disso na semana que vem, então, no Comece Bem, um pouquinho Vamos, dessa... Vamos dessa comunicação. Isso, legal, legal. Show. Que é tão importante e que muitas vezes a gente nem se dá conta, na verdade, né? Isso mesmo, né? E assim, isso não é um detalhe, né? A comunicação dá pra gente olhar como um detalhe na vida. A comunicação é algo muito importante em todos os contextos. Você sabe bem disso, porque comunicação aí é a tua profissão, né, Carol? Então, acho que tem muito pra gente trocar sobre isso, né? Com certeza. Ó, a Paula tá dizendo aqui que tá amando esse bate-papo. Paula, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Instagram, a gente tem o Comece Bem, que é esse papo que não vai mais do que 20 minutinhos do seu dia, né? Pra gente trazer essa segunda-feira, pensando realmente nas nossas atitudes, nos nossos atos, para ter um dia melhor, uma semana melhor. Eu agradeço todo o pessoal que está aí. Quem gostou, já aproveito para pedir coraçõezinhos aí e para mandar essa live que vai ficar disponível por algumas horas para os seus amigos. Então, manda lá o aviãozinho e a gente vai se organizar aqui para colocar todas as outras e essa também em especial hoje aqui no perfil da Rádio Mais e no IGTV. Vai subir para o IGTV para a gente fazer. Que legal. Vamos fazer aquela série, né, para quem quiser recapitular da semana passada da Coragem e o primeiro também é bem legal, né, Mari? Carol, eu queria ensinar uma coisa para finalizar. Vamos lá. Como se fosse um exercício prático, né? Para as pessoas pegarem isso, né? Do mecanismo de defesa e do aprofundamento do aprendizado nas situações. Que eu gosto muito, eu acho que a metáfora e a analogia com a fotografia, ela cai muito bem em diversas situações. Mas para essa, eu acho que ela cai como uma luva, né? Porque quando a gente foto, muitas vezes, e o objeto está longe, a pessoa está longe, a gente puxa com o zoom da câmera, né? Então, eu penso que a gente olhar para essas situações difíceis e vida que segue com o aprendizado é a gente puxar o zoom da câmera, né? Quando a gente puxa o zoom e vê a situação em detalhes, né? Vê os pequenos quadrantes de tudo que aconteceu ali,
a gente consegue tirar o aprendizado, né, para seguir de uma forma de crescimento. Por outro lado, quando a gente afasta esse zoom e joga o objeto lá longe, a gente vê um pontinho no horizonte, né? É super confortável, porque você não está olhando em detalhe. Em alguns momentos da vida, a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa respirar, a gente precisa relaxar. Não dá para a gente ficar mergulhado na profundidade do zoom, né? Uhum. Jogar o zoom lá longe o tempo inteiro, né? Então, para quem gosta, né, de fotografia, eu penso que pensar nessa dinâmica, né, do aproximar e do distanciar é fantástico. E aí eu aproveito e faço analogia. Quando a gente está vendo álbum de fotografia, a gente está tão acostumado a dar o zoom hoje no celular que eu esses dias fiz isso. Eu estava vendo um álbum de fotografia e aí eu queria ver um zoom, sabe? De uma pessoa que estava lá Engraçado. atrás. E eu fiz assim, a hora que eu me dei conta, eu falei, gente, não dá, né? Não tem como. Mas olha como a gente às vezes está acostumado a dar o zoom no celular, dar o zoom, né, na tecnologia, e É, muitas vezes coisas lá de trás fica mais difícil a gente conseguir dar esse zoom, né, isso, Mari? fica, porque as coisas se perdem com o tempo, né? Então aproveita para dar o zoom no presente, né? Uhum. E melhor, ver o que aconteceu semana passada, o mês passado, está ainda muito presente, o que está acontecendo hoje. Né? As coisas que ficaram lá atrás, realmente é possível a gente dar esse zoom, mas como você falou, é muito mais É difícil. mais difícil, né? Bem mais difícil. Então aproveita agora que já tá todo mundo, né, com os ânimos à flor da pele para Isso. dar o zoom nessas situações e não deixar para lá. É, pega a coragem da semana passada. Pega a coragem da semana E dá um... passada. Olha, eu entendo que no começo pode parecer meio desgastante, ou até mesmo, poxa, vou ter que falar sobre isso, vou ter que entrar nisso, mas o depois é tão bom, gente, Isso, né? vale a pena. Vale a pena, né, Mari? Depois de a Vale a gente experimentar, pena. às vezes a gente começa a gostar e daí quer fazer sempre, né? Exatamente, exatamente. Então, quero agradecer mais uma vez o pessoal entrando aqui na live de Obrigada, hoje. gente. Obrigada. Do Comece Bem, né? Toda segunda-feira, às 9 horas da manhã. Um papinho de 20 minutos, agora já são 9h23. Eu e a Mari já estamos terminando o assunto já para se despedir. Então, ó, põe no celular aí aquele alarme bem legal. E Segunda-feira, 9 horas da manhã. Comece Bem, nosso papo com a psicóloga e coach Mariana Baciano. Na semana que vem sobre comunicação. show, fechou, Carol. Nossa vida, vou pedir Comunicação. eu 20 minutos. Oh. Vamos falar sobre comunicação, então. E Uhum. na semana passada a gente falou sobre coragem e daqui a pouquinho vai estar disponível lá no Instagram também. A gente vai se organizar aqui na rádio para disponibilizar todo esse conteúdo para o pessoal que tá ligadinho. Você que gostou, mais uma vez, dá o coraçãozinho lá pra gente, é super importante. E manda o aviãozinho para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você acha que deveriam ouvir um pouquinho do que a gente falou aqui hoje, né, Mari? Sempre tem, né, um amigo, um familiar, um conhecido que pode se beneficiar com uma mensagem positiva, né, para iniciar aí a segunda-feira. Com certeza. Então vamos começar bem essa segunda vida que segue com um Viu? aprendizado. Isso aí, Carol. Beijo. Legal. Obrigada, Carol já agradeceu, mas eu também quero agradecer. Obrigada, Cá, minha maravilhosa sobrinha linda. Ela tá dizendo semana que vem vai durar horas. Isso, é bem isso. Espere, nos espere. Semana que vem, então, às 9 da manhã. Um beijo. Mari, Beijo. obrigada. Comece Beijo, bem Carol. essa semana, viu? Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Bom dia. Beijo.